E uma mulher foi presa, acusada de aplicar um golpe de mais de 700 milhões de reais na própria mãe de 82 anos. Meu Deus do céu! A suspeita teria feito a idosa fazer transferências bancárias sob ameaças, além de roubar objetos de alto valor, como joias e obras de arte de artistas renomados. Outras 3 pessoas estariam envolvidas no esquema e também foram presas em flagrante. Vamos ao local. A Renata Igrejas tem mais informações sobre esse caso. Renata, não sei o que me surpreende mais, o valor do roubo ou quem praticou o roubo contra quem, né? Mãe, aliás, é a filha, praticou aí essas transferências contra a própria mãe. Me conta tudo, bom dia. Muito bom dia, Darlison. Bom dia a todo mundo que tá ligado aqui no Primeiro Impacto. Sabe aquelas histórias assim que você ouve e fala, só acredito vendo. Aí você tá vendo e fala, não acredito. É essa a história. A gente imaginou, não? Deve ter algum erro aí nesse valor, não é possível. Sim, são 700 milhões de reais. A gente está falando de um caso, olha só, a gente está em frente aqui ao prédio, tá? Quadra com a praia de Ipanema, Rua Maria Quitéria. A gente está exatamente aqui no endereço. No primeiro apartamento aqui, olha só, o Thiago vai mostrar onde a luz está acesa, os policiais continuam ali dentro. Acabaram de descer 3 dos 4 presos até agora nessa operação chamada Sol Poente. Vou explicar essa história para vocês. A gente mostrou, inclusive, aqui agora há pouco, a saída dos presos. Entre os presos, a própria filha dessa idosa. É uma idosa que a gente, por motivo de segurança, não vai divulgar o nome. Ela tem 82 anos. A história foi a seguinte, Darlison. Em 2020, ela estava saindo de uma agência bancária aqui na zona sul do Rio e foi abordada por uma suposta vidente, uma cartomante, que disse para ela o seguinte, olha, sua filha está muito doente e a gente precisa fazer um trabalho espiritual para poder salvar a vida dela. Daí essa senhora foi levada para um apartamento, esse apartamento aqui, onde havia outras 2 cartomantes que confirmaram ali essa questão de que a filha precisava de um tratamento espiritual e aí sim começaram as extorsões. Em questão de 15 dias, essa senhora, que era viúva, né, de um colecionador de arte, de um merchant também, um marchand, ela tem uma herança milionária e aí ela começou a fazer transferências bancárias. No período de 15 dias, ela chegou a transferir para a conta desses golpistas 5 milhões de reais. Ela começou a desconfiar de toda aquela situação, a filha tirou ela do apartamento de onde ela morava, trouxe ela para cá, ela foi mantida em cárcere privado, foi afastada da família, do convívio com os amigos, as pessoas não viam mais essa idosa e ela não parava de fazer essas transferências bancárias milionárias para esses golpistas. Essa operação hoje, ela está acontecendo aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em São Paulo também, em galerias de arte, porque a gente está falando desse valor não só em dinheiro vivo, Darlison. Dentro desse apartamento aqui, para você ter uma ideia, está o quadro original de Tarsila do Amaral, Sol Poente, avaliado em 300 milhões de reais. Esse quadro foi roubado dessa senhora, herança do marido dela, que era colecionador de arte e tinha quadros muito valiosos no apartamento onde eles moravam e também tem um quadro original de Di Cavalcanti aqui, avaliado em 400 milhões de reais. Por isso, esse golpe milionário nessa cifra inacreditável. A polícia está cumprindo então hoje, nessa operação, 6 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão e a própria senhora que conseguiu avisar aos policiais. A delegacia do idoso de Copacabana está investigando esse caso, recebeu a denúncia da própria idosa que estranhou essas transferências que ela tinha que fazer desde 2020 até aqui, era mantida em cárcere privado por pessoas desconhecidas, pela própria filha, e a filha acabou de ser presa. Se foi levada daqui, a gente acompanhou a saída dos 3 presos. Dos 4 presos até agora, 3 estavam nesse apartamento, são uma das cartomantes e o filho dela e também a filha dessa idosa. Ela está em um endereço em segurança que não foi divulgado pela polícia, ela foi retirada aqui desse apartamento onde ela era mantida por esses golpistas e a gente está aguardando agora, Darlison, a saída desses quadros avaliados aí em milhões de reais, porque eles têm que ser embalados, né, retirados, todo esse trabalho de logística tem que ser feito por uma equipe especializada, porque são quadros originais, né? E a gente está falando aí de um quadro da Tarsila do Amaral de 300 milhões de reais. Então a polícia continua lá dentro, buscando, apreendendo documentos e os quadros também estão ali em segurança, aguardando então essa equipe de arte que vem aqui para retirar o quadro de uma forma especial.
A gente está acompanhando essa operação e realmente é uma história inacreditável, cinematográfica, em se tratando aí de 700 milhões de reais num golpe contra uma idosa de 82 anos, sendo a filha uma das envolvidas, Darlison. E olha, tô para dizer que se a polícia não descobre esse golpe enquanto ele estava acontecendo, pior poderia ter acontecido com essa idosa. Por quê? A filha foi crescendo o olho, primeiro 5 milhões de reais, né, num plano arquitetado entre essa, que provavelmente tenha sido, né, a cabeça pensante do plano, com essas outras cartomantes fakes aí. Aí se empolgou, pô, 5 milhões de reais em 15 dias? Ah, tô no céu, tô no paraíso. Começou a colocar outras pessoas. Chegou a 700 milhões de reais e se o plano não é parado neste momento, essa idosa poderia inclusive ser assassinada. Digo porque estou acostumado a mostrar casos como esse para a filha ter acesso à herança após a morte da mãe. Graças a Deus não chegou a esse ponto.